Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Vamos retornar aqui ao nosso terceiro bloco, não é? O terceiro agora? Terceiro? Acho que é o terceiro, não é? Ao nosso terceiro bloco sobre aqui o direito administrativo. Pessoal, então a gente estava falando dos poderes, falamos das características, falamos aí do abuso de poder. Basicamente, quais são os poderes que atualmente eles estão cobrando em concurso? Estão cobrando basicamente o poder hierárquico, o poder disciplinar, o poder de polícia e o poder regulamentar. Professor, e o poder vinculado e o poder discricionário? Como a gente já vai falar de atos vinculados e atos discricionários, vamos deixar para falar lá na frente, que é a mesma coisa, vocês vão entender. Pessoal, características principais para cada um desses poderes. Primeiro, o poder hierárquico. Eu quero que você lembre que o poder hierárquico é um poder interno à estrutura administrativa. É com base nesse poder que nós temos uma divisão interna de atribuições e é com base nesse poder que a gente faz uma divisão verticalizada no quadro administrativo, criando chefes e criando subordinados. Bacana, pessoal? Pelo poder hierárquico, o superior pode dar ordens, determinar condutas, pode revisar atribuições, pode rever atos, bacana, pessoal? Pode organizar o quadro de pessoal, pode delegar e avocar competências. Tudo isso é fruto do poder hierárquico. Primeira dica importante. Eu te disse que o poder hierárquico é um poder interno, porque para existir poder hierárquico, você tem que estar dentro da mesma pessoa jurídica. Não há hierarquia entre pessoas jurídicas diferentes. E um outro detalhe importante. Quando você fala do poder hierárquico, você tem que lembrar o seguinte. O poder hierárquico, dentro dele, você tem a chamada delegação e a avocação. Professor, o que é delegar? Rapidinho para a gente entender. É quando um órgão ou autoridade administrativa possibilita que outro órgão ou autoridade pratique um ato que é de sua competência. Então, eu estou possibilitando que um outro órgão, que uma outra entidade, pratique um ato da minha competência. Isso é denominado de delegação. Professor, na delegação, algumas características. Primeira característica da delegação. Ela é temporária, ela é por um prazo temporário. Segunda característica, você não pode delegar toda a sua competência, você tem que delegar parte da sua competência. Então ela não é total, ela é parcial. E uma dica, professor, precisa ter hierarquia para ter delegação? Não, pessoal. Ela pode acontecer com ou sem hierarquia. Olha o detalhe. O superior hierárquico pode delegar para o inferior da mesma forma que dois indivíduos que estão no mesmo patamar, um tem uma competência que o outro não tenha. Esse pode delegar para aquele. Bacana, pessoal? Outro detalhe importante. Segundo a Lei 9784, na delegação, o ato praticado por delegação presume-se editado pelo agente delegado. Então, olha um detalhe. Quem recebeu a delegação, que foi o delegado, e praticou o ato, presume-se que o ato foi editado por ele. Logo, se ele cometer alguma irregularidade, o responsável por essa irregularidade, segundo a Lei 9784, é o agente delegado. A doutrina cita algumas exceções, mas vamos seguir aquilo que está na lei, que em regra geral é aquilo que cai na prova. E dica importante, existem alguns atos que não podem sofrer delegação. Professor, quais são os atos que não podem ser delegados? Você tem que lembrar assim, ó, é o anorex, está no artigo 13 da Lei 9784. Quais são eles? Atos normativos. Então, professor, a edição de atos normativos não pode sofrer delegação. Segundo ato, a decisão de recursos administrativos. Meus amigos e amigas, decisão de recursos administrativos também não pode sofrer delegação. E o ex é de competência exclusiva. As matérias de competência exclusiva de órgão ou de autoridade não admitem delegação. Beleza até aqui, pessoal? Tranquilo e calmo? Agora, professor, o que é a avocação? A lei fala no artigo 15 que, de forma excepcional e por motivos relevantes devidamente justificados, é possível a avocação temporária de competência atribuída a um subordinado. Pessoal, na avocação, o superior hierárquico chama para si a competência de um inferior hierárquico. Primeiro detalhe, ela é temporária também e ela também é parcial, tem que ser parte. Mas veja, a avocação precisa necessariamente de hierarquia. Eu te disse que na delegação poderia ou não ter hierarquia. Na avocação, a hierarquia é fundamental.
Outro detalhe importante para você levar para a sua prova. Ela é excepcional por motivos relevantes devidamente justificados. E professor, tem algum ato que não pode ser avocado? Tem. A doutrina diz que as matérias de competência exclusiva também não admitem a avocação. Muito bem, pessoal. Próximo poder, poder disciplinar. Para que serve o poder disciplinar? Ele é responsável por apurar irregularidades. Lembrar, tem que ter apuração. Apurar irregularidades e aplicar o que, professor? Penalidades. Então ele apura o cometimento de irregularidades e ele aplica penalidades. Professor, quem é que pode ser punido pelo poder disciplinar? Existem dois grupos que podem ser punidos. Eu quero que você lembre o seguinte: para que o indivíduo esteja sujeito a poder disciplinar, ele tem que ter um vínculo específico com a administração. Observe, ele deve estar sendo punido porque ele quebrou aquele vínculo específico que ele tinha com a administração. Quem é que tem esse vínculo específico? Servidores. Se descumprirem o dever funcional, podem ser punidos pelo poder disciplinar, e particulares que tenham vínculo interno. Exemplo, delegatários de serviços públicos, contratados, bacana pessoal. Enquanto eles estiverem, por exemplo, executando aquele serviço público, ele tem um vínculo específico com a administração. Se ele descumprir aquele serviço e o descumprimento for relacionado ao vínculo específico, quando ele for punido, essa punição é decorrente do poder disciplinar. Muito bem. Poder de polícia. A faculdade que tem o Estado para condicionar, limitar e restringir o uso e gozo de bens, direitos e atividades individuais em prol do interesse coletivo. O Estado pode limitar o exercício de atividades individuais em prol do interesse da coletividade. Muito cuidado com o detalhe. Poder de polícia é grande. Você tem que dar uma olhada em poder de polícia. Professor, poder de polícia tem atributos, características especiais do poder de polícia. Quais são elas? Eu quero que você lembre assim dos atributos. DCA. Quais são eles? Discricionariedade, coercibilidade, auto-executoriedade. Atributos do poder de polícia. Bacana, pessoal. Outro detalhe importante do poder de polícia que você tem que levar para a sua prova. Segundo a jurisprudência do STF e a doutrina dominante, poder de polícia é a atividade que deve ser exercida por pessoa jurídica de direito público, sendo vedada a sua delegação a entidades privadas. Então, professor, segundo o STF, quem poderia executar poder de polícia são pessoas jurídicas de direito público e nós não poderíamos delegar essa execução a pessoa jurídica de direito privado, a pessoas privadas. Bacana, pessoal? E o último detalhe de poder de polícia que eu quero que vocês lembrem também, você não pode confundir a polícia administrativa, aquela que atua sobre ilícitos administrativos, pode atuar de maneira preventiva e repressiva para atuar em relação a bens, direitos e atividades individuais, com a polícia judiciária, que atua em relação a crimes e contravenções penais, que atua sobre pessoas. Você tem que lembrar de fazer uma clara distinção entre polícia administrativa e polícia o quê, pessoal? Judiciária. Elas não são iguais. Polícia administrativa atua sobre bens, direitos e atividades individuais. Polícia judiciária atua sobre pessoas. Polícia administrativa, ela coíbe ilícitos administrativos. Polícia judiciária coíbe ilícitos penais, os crimes e as contravenções. A polícia administrativa tanto atua de maneira preventiva quanto de forma repressiva. A polícia judiciária atua, em regra, de forma repressiva. Excepcionalmente, que a doutrina diz que ela pode fazer algumas atuações preventivas, mas a regra é que a polícia judiciária atua de forma repressiva. Bacana? Quando a gente está falando de poder de polícia, nós estamos falando predominantemente da atividade desempenhada pela polícia administrativa. Exemplo, Detran, Receita, IBAMA, PROCON, todos eles fazem às vezes de polícia administrativa. Agora, professor, me dê exemplos de polícia judiciária. A de Pietro, na obra dela, coloca assim, ó, corporações especializadas. Quem que ela coloca? Polícia Federal, Polícia Civis, Polícia Militar. Bacana, pessoal? Muito bem. Próximo poder, poder regulamentar. Professor, o que eu tenho que lembrar de poder regulamentar? Poder regulamentar é a faculdades que possuem os chefes do poder executivo. E com essa faculdade eles podem editar decretos, que também são chamados de regulamentos. Então, se ele falar na tua prova do chefe do Poder Executivo editando um decreto, um regulamento, você está falando de qual poder pessoal? Poder regulamentar.
Muito bom, gente. Finalizamos aqui os poderes. Agora nós vamos passar a um próximo tópico. Vamos começar a falar da chamada administração pública. Para que a gente fale de administração pública, a gente necessariamente tem que estudar a organização administrativa. Só que antes da gente começar a falar dessa organização, eu quero que você lembre de um detalhe importante, um detalhe fundamental para o teu concurso. Professor, a administração pública, ela é classificada em dois sentidos. Então, olha o detalhe lá. Nós temos a divisão de administração pública em sentido subjetivo, que também é chamado de formal ou orgânico, e o outro sentido, que é o sentido objetivo, material ou funcional. Beleza, pessoal? Dois sentidos de administração, objetivo, material ou funcional. Professor, como é que eu vou lembrar que objetivo, material e funcional quer dizer a mesma coisa, subjetivo, formal e orgânico quer dizer a mesma coisa? Olha o macete. Aqui você vai lembrar assim, ó, forma, suor. Olha lá, formal, subjetivo e orgânico. Basta você lembrar forma, suor, que você sabe que eles querem dizer a mesma coisa. E desse lado, você vai lembrar o quê? O mate funciona. Olha lá, objetivo, material e funcional. Forma, suor e o mate funciona. O que eu quero que você leve para a prova desses sentidos? Nesse lado de cá, você vai perguntar assim, ó. Quem faz? O sentido subjetivo, formal e orgânico, ele descreve quem executa as atividades administrativas. Do lado de cá você tem os agentes públicos. Do lado de cá você tem os órgãos públicos, que você tem que lembrar que eles não têm personalidade jurídica própria. E do lado de cá você tem as entidades públicas, que possuem personalidade jurídica própria. Professor, todos eles estão do lado subjetivo, formal e orgânico. Agora do lado objetivo, material e funcional. Se do lado de lá você perguntou quem faz, do lado de cá você pergunta o que faz. Esse daqui descreve as atividades que são desempenhadas. Você tem aqui o fomento, você tem aqui os serviços públicos, você tem desse lado o poder de polícia, que nós acabamos de falar, e você tem desse lado a intervenção administrativa. Então, pessoal, olha e relembre isso aqui. De um lado, quem faz quer dizer o grupo de sujeitos que desempenham as atividades. Do outro lado, o que faz. Quais são as atividades que são desempenhadas? Eles podem tentar trocar o nome e tentar te confundir na hora da sua prova. Beleza, pessoal? Tranquilo e calmo? Muito bem, eu só queria falar um detalhe que é um detalhe importante. O professor Eli Lopes Meirelles, na obra dele, eu explico isso para todos os meus alunos e eu quero que você aqui agora também preste atenção nesse detalhe. O professor Eli Lopes Meirelles, na obra dele, ele diz uma coisa que em alguns concursos caem. Olha o que ele diz. Toda vez que você se referir à administração pública em sentido subjetivo, formal e orgânico, eu quero que você coloque o termo administração pública em letra maiúscula. Então, olha o detalhe. Se ele falar lá na tua prova o termo administração pública e colocar em letra maiúscula, você vai saber que ele está se referindo ao sentido subjetivo, a quem presta as atividades. Agora, professor, toda vez que ele quiser falar do sentido objetivo, material ou funcional, que representa quais são as atividades prestadas, ele vai colocar o termo administração pública em letra minúscula. Professor, quer dizer que a partir de agora eu tenho que ficar lendo toda hora na minha prova se está em letra maiúscula ou minúscula? Não. Você só vai se atentar a isso daqui se ele perguntar assim, ó, o termo administração pública significa, aí você tem que ver, se ele colocou em letra maiúscula, aqueles que desempenham as atividades. Se ele colocou em letra minúscula, as atividades que estão sendo desempenhadas. Beleza, pessoal? Tranquilo? Muito bem. E dentro do direito administrativo, o que eles vão aprofundar na administração? Eles vão perguntar para vocês sobre as entidades administrativas. Eles vão perguntar sobre as autarquias,
fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista. Da mesma forma que a gente faz sempre, eu gostaria que vocês lembrassem, quem já viu nossas dicas aí anteriores, eu gostaria que vocês lembrassem das características comuns sobre essas entidades. Então, olha aqui, pessoal, vocês têm que lembrar das características comuns sobre as entidades administrativas. Professor, como assim características comuns? Só um detalhe. Antes da gente falar dessas características comuns, deixa eu falar uma coisa a vocês, rapidinho. Presta atenção no detalhe. O Estado pode prestar suas atividades de duas formas. Aqui no meio está a entidade política. Quem é a mesma entidade política? União, Estados, DF, municípios. Observe. Se a própria entidade política presta suas atividades através de seus órgãos, seus braços, você tem que lembrar que o órgão não é nada mais, nada menos que um braço do ente político, não é, pessoal? Se ela presta suas atividades diretamente através dos seus órgãos, seus braços, nós temos a chamada centralização. Então é a própria entidade pegando seus órgãos, exemplo, União, pegando os ministérios, indo lá e executando uma atividade. Isso daqui é o quê? Centralização. Mas, pessoal, se a entidade política tira a sua atividade do seu centro e manda para outras pessoas, nós temos a chamada descentralização. Eu quero que você lembre o seguinte, a descentralização, ela pode ser operada de duas formas. Primeira forma, a entidade política pode criar uma entidade administrativa. Tirar a atividade daqui e mandar a atividade para cá. Ela vai fazer a chamada descentralização. Tudo isso daqui que eu vou explicar agora é descentralização, tirar do centro. Aqui ela está fazendo a descentralização por meio de outorga. Professor, o que acontece na outorga? Olha o que acontece. Ela tira a atividade do centro da entidade política e manda para uma entidade administrativa que ela acabou de criar. Ela cria essa entidade através de lei. E vocês sabem que é uma lei específica. Quanto tempo? Beleza, então. Então tá bom. Ela transfere aqui, pessoal, transferência da execução em regra e titularidade. Regra geral. E aqui é feito por meio de prazo indeterminado, também em regra geral. Bacana? Tirou do centro da entidade política, mandou para a entidade administrativa, outorga. Agora, quando ela tira do centro da entidade política e manda para um particular, prestador de serviço público, eu tenho a chamada descentralização por delegação, também conhecida por colaboração. Veja comigo, desse lado de cá, lá eu te disse que era feito por meio de lei, aqui é feito por ato ou contrato administrativo. Lá transferia-se a execução e a titularidade, aqui ocorre transferência da execução, somente da execução. O Estado se resguarda no direito de manter consigo a titularidade. E aqui, em regra, é por prazo determinado. Beleza, pessoal? Todo mundo entendeu? Tranquilo? Muito bem. É aqui que acontece a descentralização. Professor, aí a partir de agora nós vamos falar das características comuns dessas entidades administrativas. Pessoal, existem características que você tanto vai ver nas autarquias, nas fundações, nas empresas públicas, nas sociedades de economia mista e falamos de todas, né? Empresas, fundações, sociedade de economia mista, autarquias. Beleza. Presta atenção no detalhe. Quais são essas características comuns que nós vamos enxergar em todas elas? Características comuns. Isso aqui é um aulão de revisão, é um aulão sem tempo, só para você assistir e pegando as informações, beleza? Muito bem, pessoal. Primeira característica comum. Primeira característica comum. Todas elas possuem personalidade jurídica. Então, olha lá.
Todas essas entidades possuem personalidade jurídica. Só que olha um detalhe. Algumas delas têm personalidade jurídica de direito público, ao passo que outras têm personalidade jurídica de direito privado. Professor, quem é que tem personalidade jurídica de direito público? Autarquias e fundações públicas de direito público. E quem tem personalidade jurídica de direito privado? Fundação pública de direito privado. Quem mais? Empresa pública e sociedade de economia mista. Todas elas têm personalidade jurídica de direito privado. Agora, cuidado. O fato de você falar que elas são pessoas jurídicas de direito privado não quer dizer que todas as regras aplicáveis a elas sejam regras de direito privado. Essas entidades aqui, elas têm o chamado regime jurídico híbrido. Por que regime jurídico híbrido? Eu tenho tanta incidência de normas de direito público como eu posso ter incidência de normas de direito privado para ela, mas todas são pessoas jurídicas de direito privado. Beleza, professor. Primeira característica comum, personalidade jurídica. Pessoal, segunda característica comum, forma de criação. Forma de criação dessas entidades. Eu quero que vocês lembrem o seguinte. Quanto à forma de criação, todas elas são criadas por meio daquilo que a gente chama de lei específica. Todas elas são criadas ou autorizadas, deixa eu retificar aqui. Todas elas são criadas ou autorizadas por meio de lei específica. Então, necessariamente, eu tenho que ter lei específica nesse processo. Só que observe uma coisa. Essa lei específica, ela tem natureza de lei ordinária. Professor, e além de ter natureza de lei ordinária, me diga um detalhe. Quem tem a iniciativa para criar essa lei? O chefe do respectivo poder. Na esfera federal, no âmbito do Poder Executivo, é uma prerrogativa privativa do presidente da República. Agora, olha lá. Algumas delas, essa lei específica faz aquilo que a gente chama de criação. Então, veja, elas são criadas por lei específica. Criada a lei, a entidade já está criada. Outras delas, a lei específica faz aquilo que a gente chama de autorização. Pessoal, elas são autorizadas por lei específica. Veja, a mera autorização não cria, ela só está autorizando. Então, a lei está vindo aqui para autorizar. Além da autorização, eu preciso do registro dos atos constitutivos. Então, veja, no segundo caso, a lei específica não cria diretamente, ela só autoriza a criação. Eu ainda preciso do registro dos atos constitutivos. Professor, quem é criada por lei específica? Autarquias e fundação pública de direito público. E professor, quem é autorizada por lei específica? Fundação pública de direito privado, empresas públicas e sociedades de economia mista. Então veja, todas essas entidades dependem de lei específica. Ora para a sua criação, ora para a sua autorização. Algumas são criadas, vem a lei, cria. Outras são o quê? Autorizadas por lei específica. Bacana? Terceira característica comum. Regime de pessoal. O regime de pessoal dessas entidades também é comum. Professor, algumas dessas entidades, terceira característica, regime de pessoal. Algumas dessas entidades seguem a regra do chamado regime jurídico único, que está estabelecido no artigo 39 da CF. O artigo 39 da CF diz que União, Estados, DF e municípios deveriam estabelecer apenas um único regime para suas autarquias, fundações e administração direta. Bacana, pessoal? Então entenda, quando a Constituição falou de regime jurídico único, ela não disse que o regime seria nem estatutário nem seletista. Ela falou assim, ó, o regime é único, vocês vão estabelecer. Qual foi o regime que em regra foi escolhido?
Foi o regime em regra estatutário. E quem segue essa regra do regime estatutário? Professor, as autarquias, você está vendo que eu não estou escrevendo o nome todo para a gente não perder tempo. E a fundação pública de quê? De direito público. Todas elas seguem a regra do regime jurídico único e o regime escolhido, para vocês, por exemplo, servidores do Distrito Federal, é o regime estatutário, regulado pela Lei Complementar 840, tem um estatuto próprio. Nós, servidores federais, temos a Lei 8.112/90. Bacana, pessoal? Agora tem algumas delas que seguem o regime seletista, estabelecido pela consolidação das leis trabalhistas. Quem segue? Fundação pública de direito privado, empresa pública, sociedade de economia mista. Todas essas entidades, seu pessoal é seletista. Agora, cuidado, tem que fazer concurso público. Em ambos os casos, a realização de concurso público é obrigatória. Pessoal, quarta característica comum, essa que eu não preciso anotar, é só eu falar a vocês. Todas essas entidades respondem pelos seus próprios atos. Se elas têm personalidade jurídica, elas respondem pelos seus próprios atos. Quinta característica comum. Todos os entes políticos, quais são eles? União, Estados, DF e municípios, podem criar entidades administrativas. Então, olha lá, todos os entes políticos podem criar entidades administrativas. Bacana? Então, União, Estados, DF e municípios podem criar autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mistas e fundações. Beleza, pessoal? Tranquilo e calmo? Muito bom. Sexta característica comum. Observe. Todos os poderes do Estado poderiam criar entidades administrativas. Professor, em regra, a gente vê as entidades administrativas no âmbito do Poder Executivo, mas seria possível tanto ao Executivo, quanto ao Judiciário, quanto ao Legislativo, criar entidades administrativas. Beleza? Sétima e última característica comum. Todas as entidades da administração indireta, todas as entidades administrativas, estão vinculadas a um órgão da administração direta. Então, olha lá, todas as entidades da administração indireta estão vinculadas a um órgão da administração direta. Esse órgão é responsável por fazer o chamado controle finalístico, também chamado de tutela administrativa, também chamado de supervisão ministerial. O que eu preciso que você leve para a prova? Eu quero que você lembre que não há hierarquia da administração direta para a administração indireta, não há subordinação, porque nós estamos falando de pessoas jurídicas diferentes. De um lado eu tenho um ente político, do outro lado eu tenho um ente administrativo. Mas existe um controle? Existe. Qual é o nome desse controle? Vínculo finalístico, tutela administrativa, supervisão ministerial. Isso se for na esfera federal. Aqui no DF seria a supervisão da secretaria. Beleza, pessoal? Muito bem, meus amigos e amigas do coração. Finalizamos esse terceiro bloco. Vamos gravar mais um bloco para a gente finalizar. No nosso próximo bloco, nós vamos falar um pouco de atos administrativos que eu não coloquei aqui e dar uma pincelada em alguns toques sobre serviços públicos, uma pequena pincelada. Eu vou focar mais em atos administrativos. Até daqui a pouco no nosso último bloco. Foi um prazer.